Falar do Vascão da Gama, porque o Renato postou no Instagram uma nota, né? Quando ele se pronunciou oficialmente, é uma nota. Ele botou um texto no story dizendo que ele tá, abre aspas, tá? Quero agradecer as diretorias do Vasco e do Santos. Ele até falou do Santos. Tivemos ótimas conversas nos últimos dias, os dois projetos são muito bons, mas eu e minha família entendemos que o momento é de descansar. O ano foi muito desgastante e é preciso recarregar as baterias. Fiquei muito feliz por ter sido procurado por dois dos maiores clubes do futebol brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado. Fecha aspas aí pro Renato Gaúcho. E ontem, oficialmente, as negociações com o Renato foram encerradas. A antepenúltima semana do ano tá chegando ao fim e o Vasco tá com uma indefinição quanto a treinador. Uma notícia importante que vale a gente repercutir e que vem no sentido daquilo que eu já tenho falado nas últimas semanas também, é sobre o Marinakis, o grego, né? O Evângelo Marinakis, que oficialmente ainda não foi feita uma proposta do grego por parte da SAF do Vasco, mas estão na fase de diligências. No meio corporativo de negócios, né? O que são as diligências? Troca de documentos. Já é uma parte oficial da negociação? Sim, tem confidencialidade. Então, por exemplo, o Marinakis pode pedir dados que não são públicos, valores, né, alguns contratos que ele possa querer avaliar, ele e o staff dele, né? Até quem está assessorando empresarialmente é o Bertolucci, Giuliano Bertolucci, um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo, né? E é brasileiro. Então, é dono de muita coisa, né? E está assessorando o Marinakis nessa negociação, e o Vasco também. Então, já está nessa fase de troca de documentos. Se os requisitos forem cumpridos, uma proposta vai ser feita. Fábio Carille está na mira do Vasco. Parem as máquinas. O Vasco, que tentou o Renato Gaúcho, a gente acompanhou ao máximo essa negociação, não andou. O nome do Antônio Oliveira foi cogitado e trabalhado internamente. Foi levantado, ele foi sondado, mas não chegou a ser feita nenhuma proposta. E agora aparece o nome do Fábio Carille, que nessa temporada fez a campanha com o Santos. Conseguiu, inclusive, uma campanha vitoriosa com o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas passou pelo futebol do Japão, passou pelo Furacão rapidamente, já tinha passado pelo Santos, pela Arábia, e onde ele se destacou foi no Corinthians. Naquela campanha do Campeonato Brasileiro histórica, quando ele conquistou o título, né, com a equipe do Corinthians. E de lá pra cá tentou emplacar sequência de trabalhos. E vamos ser sinceros, eu acho que não conseguiu emplacar aquela sequência aqui no Brasil. Passou pelo Japão, passou pela Arábia Saudita. E esse ano teve um trabalho no Santos. Teve certas críticas, né? De um lado, aconteceram certas críticas, tiveram, né? Melhor dizendo, certas críticas. E por outro lado, muita gente apoiou o trabalho do Carille. Então ele ficou meio que numa balança. E hoje surge como um nome pro Vasco buscar para ser o treinador pro ano que vem. A gente tem martelado nisso aqui, o Vasco está demorando, virou uma novela. O Vasco ficou uma semana e perdeu, digamos, uma semana com o Renato Gaúcho, tentou negociar, não conseguiu. Então, no final das contas, perdeu uma semana com o Renato Gaúcho. Tentou sondar o Antônio Oliveira, pelo visto não andou, e agora aparece o nome do Fábio Carille, 51 anos de idade. Como eu falei, né, o maior destaque aqui no Brasil foi com o Corinthians, naquelas temporadas onde ele ficou no Corinthians entre 2016 e 2018. Depois voltou para o próprio Corinthians, né, em 2019, mas passou, como eu falei, pela Arábia e pelo Japão. E esse ano, pelo Santos, conseguindo retomar o Santos, né, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, com até uma boa campanha na Série B desse ano. E agora surge no Vasco. Você acha, hein, Gabriel? Primeiras informações, tá, gente? São primeiras informações. A gente vai, claro, correr atrás de mais detalhes sobre isso aí, hein, Gabriel Farias? Minha análise para Fábio Carille, do Vasco da Gama, é a mesma que eu fiz para Mano Menezes e seguiram no Fluminense. Gosto do estilo? Não. Morro de amores? Longe disso. Mas a gente consegue entender o porquê você caminha numa contratação como essa, que muitos torcedores vão reclamar, mas que no fim das contas é opção por um técnico que tem uma rodagem, não é das maiores também, né? O Carille não é tão experiente. Tem 51 anos. Mas ele tem uma passagem consistente no Corinthians com 3 títulos estaduais, se eu não me engano. Ele é tricampeão título paulista, do Campeonato Brasileiro. Campeão brasileiro e a Série B esse ano com o Santos. E aí depois desse trabalho no Corinthians, ele vai pra Arábia Saudita, volta, e no próprio Corinthians ele já não convence tanto. Ele tem 2 passagens no Santos, ele tem uma passagem relâmpago no Atlético Paranaense, ele já não conseguiu ter uma carreira assim tão sólida no futebol brasileiro. Essa é a realidade. Os últimos trabalhos não chamam tanto a atenção. No Santos teve resultado, ele entregou o time campeão na Série B, sem maiores sustos voltando pra elite, mas
viveu a temporada inteira brigando com a torcida que exigia do Carille um melhor futebol, porque o Santos tinha as melhores peças de uma segunda divisão de Campeonato Brasileiro e o bom futebol não aparecia. O Vasco vai fazer essa opção, primeiro porque não conseguiu contratar nome melhor. Primeiro porque pensou em outros nomes e não conseguiu chegar a um consenso. Por exemplo, o Renato Gaúcho era claramente uma prioridade e o Vasco não pôde. O Luiz Castro é um valor lá no alto, não dá pra contratar. O Antônio Oliveira, de repente, é um pouco mais jovem, não passa tanta confiança. Aí eu vou no Fábio Carille, que tem um pouquinho mais de experiência, tem um pouco mais de resultado e talvez possa fazer um time sem tanto recurso técnico render. Como em algum momento ou outro da carreira ele já conseguiu, hora no Corinthians, hora no Santos, com mais ou menos sucesso. Eu consigo entender a escolha. Não me encanta não, mas o torcedor vai precisar entender que sem dinheiro você tem que fazer escolhas que não são as suas prioridades e é isso. Assim é feito futebol. Cara, Fábio Carille, de novo, né? São primeiras informações, o portal GE postou essas informações agora no finalzinho da tarde. A gente vai correr atrás de mais detalhes, mas é o nome que aparece nesse momento no radar do Vasco. Fábio Carille. O Vasco pretende avançar por essa negociação, aparentemente agradando mais do que o do Antônio Oliveira. Brandão, assim, eu acho que o Vasco tentou o Renato Gaúcho pela questão financeira. Eu falei isso aqui na quinta-feira, cara, da semana passada. Não que eu seja, pelo amor de Deus, não tô querendo jogar confete em mim mesmo, não, até porque não tem nada a ver. Mas na época eu falei aqui, na semana passada, no caso, o salário dele no Grêmio era alto, R$1,5 milhão. De certa forma, o Vasco perdeu uma semana desse planejamento. E nessa reta final de ano, é um tempo valioso. E agora vai atrás do Carille. Enquanto isso, por exemplo, o Vasco não negocia com os jogadores. Até o máximo que a gente falou aqui foi o Tietê, mas que também isso não avançou. O Tietê que tá saindo do Botafogo, acabou que não avançou essa negociação. E tá, assim, a deriva, né? De certa forma tá a deriva, tem que definir o treinador pra poder buscar alguém no mercado de jogador. Fábio Carille, 51 anos de idade, agrada, Rodrigo Brandão? Breno, minha opinião, gente, não é o melhor dos nomes, mas não é o pior dos nomes. Eu acho que o Vasco tem pressa, tinha pressa, buscou um treinador, buscou Renato Gaúcho, buscou Antônio Oliveira, enfim, não conseguiu. E o time tem pressa, cara, o clube tem pressa. Acho que dos 4 grandes do Rio, Vasco é o que tá mais atrás. De novo, né? De novo. Um elenco que terminou o Campeonato Brasileiro ali, um elenco super limitado, necessitando demais de contratações e esse planejamento já deveria ter começado antes mesmo do Campeonato Brasileiro ter acabado. Houve essa demora, houve a escolha, essa decisão para buscar o técnico, não encontrou o Carille. É o melhor nome para mim? Não é, mas nesse momento é um técnico que está à disposição no mercado. De repente cabe no orçamento. Cabe no orçamento, obviamente. E, cara, é um técnico que, bem ou mal, tá vindo de um título de Série B pelo Santos, que é um clube grande, ganha mais um pouco de cancha, né? Mais experiência. Teve passagens muito boas pelo Corinthians, não tão boas assim por outras equipes, por exemplo, né? Atlético Paranaense, mas, cara, é o que tem pro momento. Eu não sei se vocês vão lembrar mais, o Gabriel Farias é um pouco mais memoriado do que eu. O Carille surge naquela época dos auxiliares técnicos promovidos ou não? Eu não consigo Dá pra dizer que sim, porque é de 16 para 17. A gente teve uma onda no futebol brasileiro de auxiliares técnicos. Ele assume 16, não é? Vou puxar aqui uma lista de 2016. Aí em 16, quem assume o Botafogo é o Jair Ventura. Se eu não me engano, em 15, o Zé Ricardo assume o Flamengo. Não sei se ele prossegue 16, tanto tempo. Final 16 de 15 para 16, Então, mais um auxiliar. Foi mais ou menos nessa época aí que surgiu essa tendência. Eu não consigo agora me recordar também se teve um outro nome deixa eu puxar assim a lista aqui, que despontou como um auxiliar que foi efetivado. O técnico do Corinthians em 16 era o Tite. Eu confesso que eu nem lembrava disso. O Tite sai em 13, aí vem Mano Menezes em 14, o Tite volta 15, 16, sai o Tite, entra o Carille. Cristóvão Borges assume. Fica 18 jogos, eu não lembrava disso. Carille reassume. Eles contratam o Oswaldo de Oliveira, que fica 9 jogos. Ó que coisa, cara. E aí o Carille fica 17, 18 por 104 jogos. Então é isso mesmo, o Carille vem naquela onda, naquela leva de auxiliares promovidos aí ao futebol e que vem tentando se firmar, né? A gente vai olhar para a idade dele e ver, 51 anos ainda é um técnico jovem, né? Se a gente pensar no padrão de treinadores aí do futebol brasileiro, geralmente são 60 mais, historicamente.
Então é um cara que tem muita cancha ainda. Vamos aguardar, tá, gente? Eu quero saber de você, o que você acha? O Carille é um bom nome? Você investiria no Fábio Carille? De novo, são primeiras informações. O Vasco buscando esse nome também no mercado. A primeira informação do portal GE. E a gente vai seguir atrás desses detalhes aí do Vascão pra saber essa situação, né? Do Fábio Carille comandando o Gigante da Colina. Ó, o Santos Jorge está dizendo por aqui, Joel Santana. Carille, tá de brincadeira. Melhor manter o maestro. Cara, eu posso fazer uma opinião aqui? Não é nada contra a pessoa do Felipe, não, tá? Pelo amor de Deus. O Felipe é um cara muito gente boa, sempre tratou todo mundo muito bem, de imprensa, até onde eu sei. Mas os trabalhos do Felipe até aqui como técnicos não foram bons. Não foram bons. Muita gente fala sobre o Felipe sem conhecer os trabalhos dele. Tá, então ele teve um trabalho no Bangu, que a pessoa, mas o Felipe treinou o Bangu. Gente, não era isso tudo. É um cara que, se fosse realmente investir nessa parte de ser técnico, teria que se investir um pouco mais de tempo, de formação e de experiência, talvez na base, não sei. Então eu acho muito arriscado, apesar desse final de ano no Vasco, né? Ele deixou até uma boa impressão nesse final de ano de Vasco, né? Até uma boa impressão, mas não é ainda um cara pra assumir um trabalho, mesmo que de forma interina, tá, gente? Eu sou falo contra. da falta de garantia, Breno. Veja bem, olha só. Num primeiro ponto, a gente precisa entender que, vamos imaginar, o Guardiola cai lá no City. Aí o Vasco consegue trazer o Guardiola. Seria bom, hein? Assim, é uma contratação que não tem contestação. Não concorda comigo? Mas ainda assim não é garantia de que vai dar certo. Não. O cara pode chegar, ser o melhor treinador do mundo, assumir quantas vezes, né? Se contrata um grande jogador, se contrata um grande treinador e não dá certo. Mas tem aquele cara que não existe contestação em cima do nome dele. Aí a gente vai pensar agora na realidade do Vasco, né? Eu tô brincando com o Guardiola só pra tentar ilustrar o que é o meu raciocínio. Vamos trazer pra realidade do Vasco. O Luiz Castro, você mesmo trouxe aqui, foi buscado pelo Vasco como foi por milhares de outros clubes brasileiros. Então, tô lendo uma notícia ainda agora aqui do Globo Esporte. Aí sabe quanto ele pediu pro Vasco? 3 milhões de reais. Cara, assim, não tem condição, Breno. Aí, eu tava vendo uma notícia. 3 milhões de reais por mês. 3 milhões. Olha a notícia do GE. Luiz Castro faz exigências para seguir negociações com o Atlético Mineiro. Não é só pagar o salário, que é caro. Luiz Castro, ele vem com exigências em relação à estrutura, ele quer um projeto que hoje eu acho que o Vasco não tem como apresentar, e não é nem porque o Vasco é incompetente, não, é porque o Vasco tá vivendo essa transição. Então o Vasco não sabe como é que vai ser a SAF, quem vai ser o investidor. Aí a gente começa a ir puxando pra baixo. Aí a gente começa a pensar em nomes. Vai ter torcedor que vai falar isso. O Felipe faz mais sentido do que o Carille. E o Felipe, eu concordo contigo, não tem a experiência necessária pra de repente assumir o Vasco. É um risco muito grande, Mas cara. o Felipe poderia assumir dar certo? Poderia. Sabe-se lá. O Rafael Paiva assumiu, ninguém imaginava que ele conseguiria tirar o Vasco do buraco como ele conseguiu. E no fim das contas, você vê que eu tô girando, e parece que qualquer nome que eu coloque na mesa, nome real, tá? Nome real, não é nome fantasioso. Qualquer nome real que eu coloque na mesa, parece que não convence, não é nem a totalidade ou a maioria, não consegue sim convencer uma ala mais numerosa da torcida. Você vai falar de Renato Gaúcho, vai ter gente que vai falar que ele é ultrapassado. Você vai falar de Antônio Oliveira, é muito inexperiente. Aí o Carille já não é tão experiente, é retranqueiro. Mas quem? O Pesolano não tem experiência suficiente no Brasil. O Felipe Maestro ainda não tem um trabalho um pouco mais consistente para assumir o Vasco. O Rafael Paiva era muito cru para seguir no comando técnico. E no fim das contas, alguém vai ter que treinar o Vasco. O Vasco não vai ficar com um cone na beira do gramado. Isso é verdade. Você não concorda comigo? O Nem Vasco que vai o próprio ter que Pedrinho desça lá e comande o time. E aí alguém vai ter que treinar. E quem é esse alguém? Esse alguém, seja quem for, vai ser objeto de crítica e de contestação. Os bons técnicos ou estão empregados ou são caros. Estão livres e estão caros no mercado. O Vasco não tem condições de bancar um salário. Porque você pode até contestar o trabalho do Renato no Grêmio, e eu vou te falar, assim, um trabalho extremamente contestável, O realmente. desse último ano, fraquíssimo. Pois é. Mas ele vem de uma renovação em 23, onde ele consegue um vice-campeonato brasileiro. E muita gente não imaginava voltando de Série B. Pois é, e um salário que ele consegue uma renovação com um salário alto. Vai para 1,5 milhão. Independente do trabalho, o cara tá no direito dele de cobrar um salário bom. Então o Vasco teria que desembolsar essa grana, não conseguiu. Agora, vamos averiguar essa questão do Carille, né? Teremos mais novidades certamente nas próximas horas, mas passa a ser o nome do Vasco. Eu quero saber de você o que você acha. Manda aí pra gente. Palpite, tá? Não é informação. Me parece que vai fechar, sabe por quê? Porque o Carille deve estar doido pra assumir um trabalho. O Carille acabou de sair do Santos, contestado, então, apesar do resultado. Ele saiu meio que magoado do Santos. Ele não chega na última rodada, na penúltima rodada.
Tem até uma entrevista dele ruim. Mas que ele fala o seguinte, perguntam a ele, Carille, você não se sente incomodado com a pressão aqui no Santos, a torcida cobrando? Aí ele fala assim, pressão foi o que eu vivi no Corinthians, com o Tite, quando a gente perdeu pro Tolima e teve que se reerguer. Cara, ele fala do rival, né? Péssimo. E ali entenderam que já não tinha mais clima. A última rodada, o Santos já tinha lá o acesso garantido, ele nem foi pro comando, ele já tinha sido desligado do cargo. Eu acho que ele tá doido pra assumir um trabalho. E um trabalho numa Série A, gente, vale o que for do Vasco. Mas é o Vasco da Gama. O Vasco. Chama atenção. Outra coisa, é o mercado que ele abre. Ele é um cara que treinou Corinthians e Santos com mais consistência. No Atlético Paranaense, ele ficou, acho que 7 jogos. Aí foi pra fora do país, trabalhou na Arábia Saudita, trabalhou no Japão. Ele abre o mercado do Rio de Janeiro, em tese. Então, acho que ele deve estar doido pra acertar. E com base nesse raciocínio que a gente tá traçando aqui no debate, é bom pra diretoria do Vasco se cercar de um cara um pouco mais experiente. E como os super experientes talvez já não convençam tanto, por exemplo, Luxemburgo. Cara, esse contrato do Luxemburgo hoje parece que é o fim do mundo. Fizeram até um meme, né? Filipão vai topar trabalhar no Vasco? Fizeram até um meme. Vasco não consegue fechar com o Renato. Neste momento, fechou. Aí tá um cara aquecendo assim, à beira do gramado e tal. Não tá, né, gente? E aí você não vai no super experiente, você não tem dinheiro pra contratar o cara que tá em alta, você também fica com medo de ir no super novato. Vou botar o Antônio Oliveira na categoria super novato. 41 anos de idade. Jovem, tem um bom trabalho no Cuiabá, no Atlético Paranaense, ok. Não deslanchou no Curitiba, não deslanchou no Corinthians. Aí você fica, irmão, eu vou ali na minha bola de segurança. Raciocínio idêntico ao do Fluminense quando resolveu renovar com o Mano, mesmo com críticas da torcida, ao invés de buscar, de repente, o Pesolano, de repente buscar o Antônio Oliveira e etc.